Olá a todos, sejam bem-vindos a essa análise de negócio da Eco Adventures. Eu, Felipe Vinícius Campos, estarei aqui dirigindo essa apresentação. Meu LinkedIn vai ficar na descrição do vídeo para todos aqueles que puderem engajar, compartilhar, me dar o feedback do que vocês acharam mais de melhor na minha apresentação, algum feedback específico de maneira ali urgente, construtiva, pode me chamar ali no chat à vontade, que eu estarei solícito e agradeço, tá bom? Por isso, desde já. Bom, hoje, nós começaremos a entender a importância dos indicadores para o negócio da Eco Adventures, o objetivo desta análise, quais são os fatores que explicam a situação financeira da plataforma, estamos crescendo em termos operacionais das reservas, clientes e sobre o desempenho dos operadores. Estamos sendo bem avaliados pelos nossos clientes há algum período com maiores avaliações e sobre a taxa de cancelamento. E de que forma nossas práticas sustentáveis estão contribuindo para gerar valor ao negócio e para os clientes. E por fim, partiremos para a conclusão e as recomendações de negócio. Muito bem, a importância dos indicadores para o negócio. Então, a Eco Adventures, né, ela funciona como se fosse um painel de controle, onde as dimensões de financeira, operacional, clientes e sustentabilidade, elas geram um impacto para que as decisões sejam tomadas de maneira mais segura e mais assertiva pelos stakeholders, e por aquele público que vai consumir aquele dashboard interativo para isso. Então, só recapitulando, né, o financeiro ele tem como proporcionar para todos a visibilidade da evolução e o resultado econômico. O operacional ele mede a eficiência e aponta gargalos para melhorias na plataforma. Os clientes revelam a satisfação dos clientes na plataforma e a sustentabilidade é um impacto sustentável nas operações. E o objetivo da análise é compreender a situação da Eco Adventures, analisando os principais indicadores por setor, que são essas 4 dimensões, para avaliar a saúde e a evolução do negócio. Lembrando, né, como a plataforma ela é consideravelmente muito nova, ela tem apenas basicamente um período anual que foi passado para mim poder analisar e trazer esses insights para nós. Então, por conta disso que ela é considerável nova. E eu tenho 2 perguntas para que nós podemos ter em mente ao decorrer desta análise. A primeira é, onde estamos? Ou seja, onde a Eco Adventure se encontra? E o que vamos fazer para progredir e as melhorias a serem feitas? Essa será a nossa alçada de hoje. Bom, quais fatores explicam a situação financeira da plataforma? Então, sobre a receita, os fatores que explicam a situação é a receita mensal das reservas que foram finalizadas, ou seja, as concluídas, e como elas estão variadas mensalmente, ou seja, o crescimento delas. E, por fim, o ticket médio. Então, a primeira coisa que a gente nota nessas visualizações é que no mês de junho de 2025, apenas é contado com 8 dias de contabilidade, tá bom? Então, não vai ser um enfoque muito grande. Mesmo assim, a gente já vê certamente uma possível baixa, tá? Entretanto, a gente consegue mensurar aqui que há uma instabilidade, sim, entre os valores. Há uma certa discrepância, principalmente no crescimento da receita. Nós contamos aqui ó, que há 6 meses, né, um semestre inteiro foi de baixas, enquanto 5 meses nós tivemos de positivo, de alta, né, ou equilíbrio. Então, isso gera que a situação financeira atual da Eco Adventures, ela tem um alto grau de instabilidade financeira. Ela não é confiável por agora. E os valores, eles variam entre 42 a 62 mil reais, apenas de receita concluída. O valor mais baixo para o mais alto. Então, né, o fato da empresa estar com essa inconsistência, principalmente a tendência negativa, é um fato que deve ser levado em consideração e medidas urgentes devem ser tomadas. E tudo isso para que, óbvio, contribua para o crescimento da receita. E sobre o ticket médio? Então, o ticket médio das reservas também apresenta uma inconstância considerável, tá, entre os valores mensal, como a gente pode ver ali na primeira visualização à esquerda superior, né? Mesmo que ela tenha tendência a subir, lembrando que ali só contém 8 dias de contabilidade. E visualizando o gráfico é possível imaginar uma certa tendência de elevação do ticket. E o valor médio atual é R$ 839,38. Entretanto, a gente vê no ticket médio por tipo de oferta, ou seja, por tipo de experiências, que se mantém bem, não há uma discrepância entre os valores, eles se mantêm estáveis, equilibrados. Tá lógico, ali variando de talvez datas comemorativas, uma sazonalidade ali. Mas a gente vê que não tem
uma certa distância entre eles. Então, a gente considera esse ticket médio por tipo de experiência, que é as ofertas, equilibrado na plataforma atualmente. Estamos crescendo em termos operacionais das reservas, clientes, e sobre o desempenho dos operadores. Então, nitidamente, a taxa de conversão das reservas é 39,55%. É muito baixo. Né? Somando ali as notas que foram, as reservas que foram confirmadas e os cancelamentos, dá um total de 60,45%. Então, a gente está numa baixa muito grande. E no gráfico abaixo, a gente consegue mensurar isso, né? Ali tem clientes em amarelo, reservas em um verde mais pro azul e um verde mais claro as reservas concluídas, indicando que é algo mensurável, algo de fato concreto, né? E o mês de outubro foi onde teve a maior alta, mas mesmo assim a gente vê que não é proporcional o nível de clientes com as reservas concluídas. Então, algo tem que ser feito urgente. E a fidelização dos clientes por tipo de oferta, tá? Nós vemos ali que atividade, as práticas, né, equivale a 13,13. É uma certa vantagem dentre as hospedagens, que equivalem a 11,54. E somando elas vão um total de 24,67. Ou seja, a taxa de fidelização está muito baixa e requer, de fato, uma melhoria muito grande. E sobre os operadores, a gente vê ali, né, que a distribuição dos operadores por tipo de oferta se mantém uma base operacional sólida e equilibrada. Então, os operadores estão bem equilibrados e distribuídos, buscando ali ambos, né, atrair os clientes para essas atividades. A média, ela é 2,99. Assim, levando em consideração que a média maior dos operadores foi 4,40, a gente se encontra num ritmo bom de nota de avaliação dos operadores. Entretanto, eu considerei ela, como está ali na cor, né? Que a média se encontra estável, como um laranja, porque não é nem algo tão positivo nem tão negativo, mas que requer uma atenção. E o perfil dos operadores maior na página por uma pequena diferença é a atividade, com 40,13% do valor, enquanto a hospedagem se mantém por 39,03%. Estamos sendo bem avaliados pelos nossos clientes há algum período com maiores avaliações? E sobre a taxa de cancelamento? Bom, nós percebemos instantaneamente que a nota média de avaliação dos clientes é baixa, é 3, é preocupante. Né? Nós vemos ali alguns períodos, né? Tem o 2024 como a média de 2,9 e 2025 com 3. Então, dá para ver que mesmo as avaliações crescendo, ainda assim a média se mantém baixa. Então, isso requer realmente uma atenção imediata e uma ação para isso, para reverter esse quadro. E o maior período de avaliação é junho, exatamente junho, com 436 avaliações ao todo, sendo 193 por tipo de oferta, 87 ficando com atividade, 106 com hospedagem. E a taxa de cancelamento também é considerada alta. Levando em consideração que a plataforma tem 2.000 reservas, 9,35 representa quase 10%. É um valor muito grande. E nós notamos que nas datas onde são períodos pós-feriados importantes, ou datas comemorativas entre famílias, a gente vê que essas datas onde tem mais essa chance de ter cancelamentos na plataforma. Então, isso também requer, de fato, toda uma ponderação, toda uma análise, todo um plano para que isso seja revertido. E de que forma nossas práticas sustentáveis estão contribuindo para gerar valor ao negócio para os clientes. Então, nós aqui, né, por meio dessa análise, nós podemos dizer que a distribuição de ofertas por prática e sua média são relevantes sim para o negócio. Estamos tendo um bom desempenho sustentável. Né? A média de práticas sustentáveis por oferta é 3. Então, a gente vê que os clientes estão preferindo 2 práticas nas ofertas ao todo, tá bom? Que dá um total de 170. Mas há um equilíbrio bacana. Então, é algo que nós estamos progredindo. E as ofertas que contêm 2, 3 e 5 práticas, né, elas são as mais populares da plataforma. Entretanto, com o sucesso dessas de maneira mais equilibrada, requer toda uma análise, um check-out ali, né, do que está acontecendo, um check-in, do que está acontecendo, para que isso seja mudado. Tá? E para que as outras que estão com declínio possam aumentar cada vez mais. E por fim, e como estão os clientes? Como que está o desempenho dos clientes com as atividades sustentáveis? Então, os clientes demonstram interesse equilibrado entre hospedagens e atividades. Estamos caminhando bem com isso.
as reservas concluídas se dividem 52% em hospedagens e 48% em atividades, ou seja, estamos no ritmo bom, os clientes estão sendo equilibrados. Na avaliação média, as atividades apresentam leve vantagem de 3, representando 50,17%, frente a hospedagens, que contém a média de avaliação 2,98, que representa 49,83. Então, estamos buscando ter uma boa aceitação de fato, e estamos tendo, tá? Mas como a cor laranja significa que nós podemos ter uma melhor. E o ticket médio é R$ 880,19. O ticket médio de hospedagens ela é maior do que das atividades, com R$ 795,24. Lembrando que os clientes estão, então, preferindo algo mais sossegado, algo mais tranquilo, algo mais reverente. Portanto, sobre a prática sustentável com os clientes e o desempenho na plataforma, nós estamos reagindo positivamente, a nossa plataforma está mediante a isso. E no próximo slide, vamos ver então as conclusões e as recomendações de negócio. Obrigado.